Ok. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. O que a gente viu uma boa parte do movimento uniforme, e agora nós estamos entrando aí no movimento uniformemente variado. Mas antes de entrar no movimento uniformemente variado, a gente tem umas equações que a gente vai trabalhar, né, que é a parte algébrica do movimento uniformemente variado, é baseada em algumas equações que eu vou deduzir para vocês. Mas para deduzir isso aí, eu vou precisar de uma propriedade. Então a gente vai ainda ficar no movimento uniforme, que eu quero descrever, eu quero mostrar para vocês como é que é a velocidade. A velocidade é constante, mas tem uma propriedade do gráfico velocidade por tempo que é muito interessante para nós, a gente vai usar, tá? Então a gente vai pegar ali, eu vou usar um exemplo qualquer, né, um exemplo mesmo de um carro, né? Imagina que você tem um carrinho, um carro. Esse carro ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo. Está andando, né? Retilíneo, né? Uma linha reta, tal, tudo bonitinho como a gente já fez. Imagine que agora, a partir dessa informação, eu venha perguntar para vocês assim, quanto tempo, ou melhor, quanto anda, qual a distância percorrida, qual o deslocamento que esse carrinho vai produzir, deslocamento, após ele andar 10 segundos. Após 10 segundos. Então, se a gente perguntasse isso, naturalmente, o que a gente ia fazer era pegar lá a velocidade, né, ΔS sobre ΔT, e calcular quanto que é esse deslocamento. Bem simples mesmo, né? 20 seria a velocidade, o ΔS eu vou querer calcular, e o tempo aqui 10 segundos. Então basta passar o 10 multiplicando para o outro lado, e eu vou obter um deslocamento de 20 vezes 10 de 200 metros. Tá, até aí nenhuma novidade, né? Tá aí tudo bem, a gente faria isso tranquilamente. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês que usando o gráfico eu consigo ter a mesma relação, usando o gráfico velocidade por tempo. Então a gente vai pegar esse exemplo, né, da velocidade aqui de 20 metros por segundo, esse carro, né? Então vou pegar esse carro com essa velocidade aqui, ó, com essa velocidade aqui, e a gente vai fazer um gráfico para isso, tá? Como que seria esse gráfico? Bom, nesse gráfico, toda vez que aparecer o gráfico para vocês têm que lembrar. Deixa eu pegar mais umas páginas aqui. Vamos ter que visitar. A gente vai pegar. Deixa eu subir aqui, espera um pouquinho, gente. Aí. Então, na abscissa eu vou colocar o tempo. Então, aqui na abscissa eu vou colocar o tempo em segundos. E na ordenada eu vou fazer a velocidade em metros por segundo, tá? E vou desenhar esse gráfico, aqui é a origem de tudo, né? 0, 0, né? Tá lá, belezinha. E a gente vai fazer um gráfico de velocidade. Gente, se esse cara aqui é uma reta e ele está em movimento retilíneo uniforme, eu posso dizer tranquilamente que a velocidade dele não vai mudar nunca. A velocidade, ela não muda. A velocidade vai ser constante em módulo, né? Depois a gente vai aprender vetorial com isso aqui. Constante. Bom, com essa informação, como é que seria esse gráfico? Bom, eu simplesmente desenharia a velocidade, que não interessa o tempo que passe, né? Vamos colocar esse gráfico aqui em azul. Então, não interessa o tempo que passe, essa velocidade vai ser sempre, né, a mesma. Então, se a gente desenhar esse gráfico aqui, ó, então esse é o gráfico da velocidade constante. É claro que aqui eu teria lá o número 20. Então, por exemplo, se eu pensar num tempo de, sei lá, 5 segundos, então vou imaginar que o cara tem a 5 segundos, passados 5 segundos, não vou nem colocar o S aqui, porque já tem lá, 5 segundos, a velocidade dele, né, sobe até o gráfico, eu vou obter 20. Assim, se ele tiver 10 segundos, a velocidade também não muda, então vai ser sempre o mesmo valor, que é 20. Agora,
o que é interessante quando a gente pensa num gráfico como esse? Observe só que... Vou trocar aqui pelo lápis preto. Observe só que se eu pegar, né, de 0 até 10, eu vou obter uma figura aqui, ó. Vou obter uma figura que é um retângulo, ó, desse gráfico aqui, ó. Essa figura seria esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, de 0 até 10, tá? Então você teria ali um retângulo, tá lá esse cara aqui, ó. Então eu teria aí, nessa de 0 até 10, eu teria essa área achurada aqui nesse gráfico. E com essa área achurada, o que eu tenho de importante aqui? Eu tenho que esse lado aqui, ó, esse tamanho desse lado aqui, é 10 segundos. Tudo bem. E esse lado aqui, ó, é de 20 metros por segundo. Então, se eu chegar para vocês e propor calcular, né, esta área, o que eu vou obter é 10 vezes base, vezes altura, 10 vezes 20, que é 200, aí um número 200 que coincide com a mesma informação que eu tenho aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, 200 é o deslocamento depois de 10 segundos. Entenderam? Então, talvez, né, esse gráfico velocidade por tempo, ele possa nos ajudar a calcular o deslocamento só calculando a área. Então, para a gente provar isso, o que a gente vai fazer, eu vou trazer esse gráfico para cá. Vou trazer esse gráfico para cá, para a gente pegar esse... Cadê? Aqui. Então, esse gráfico aqui, e vou fazer a dedução, mas agora literal, né? Como é que é isso? Eu vou colocar o tempo t na abscissa, vou pegar a velocidade v na ordenada, vou fazer, né, o gráfico, deixa eu inserir uma reta aqui, ó. Vou fazer o gráfico desta reta, então eu vou pegar uma reta aqui, ó. Tá lá, desse jeitinho aqui, belezinha, tal. Vou pegar uma determinada... vou pegar uma outra reta aqui, tá lá, e vou pegar um tempo qualquer t, né? Vou pegar um tempo qualquer t, só que aí eu vou fazer o seguinte, opa, tá lá. Então, eu vou pegar essa retinha aqui e eu vou mexer um pouquinho nela. Deixa eu pegar aqui e botar formas. Onde é que tá? A gente pegar o pontilhado aqui, formato. Tá lá, contorno da forma, vou colocar ela num pontilhado, tá? Vou pegar ela assim, num pontilhado. Assim. Pontilhadinho aqui, tá? Então, a partir disso aqui, eu vou ter, nessa parte de cima aqui, eu vou ter a velocidade, então esse cara aqui vai ser o v, né? E aqui eu vou ter um determinado tempo t, lembrando que aqui é um tempo lá t inicial, né? T0, que a gente começa, e eu vou calcular esta área aqui, ó. Só que agora, ao invés de fazer numericamente, né, eu vou fazer isso aqui com as letras que tem aí no meu gráfico, né? E vocês vão ver o que é que vai acontecer. Olha só. Se a gente lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT, um movimento uniforme, né, velocidade constante, eu poderia dizer que o meu ΔS seria o V, passo o ΔT multiplicando, seria o V vezes ΔT. Então, isso é o que nós calculamos ali naquela expressão que a gente viu aqui em cima. Ó, quando a gente foi calcular o ΔS vezes ΔT, ó, olha lá, ΔS, ΔT, passou 10 para lá, então eu achei o ΔS. Então, isso aqui é a forma literal. Agora, observe o que nós temos nesse gráfico. Desse lado aqui, é um lado que tem a velocidade.
E desse lado aqui, ó, é um lado que tem o meu ΔT, T menos T0. Então, o que aconteceria se eu calculasse essa área? Essa área ela seria a base ΔT vezes, né, vezes a altura V. Então, o que a gente observa nessa brincadeira aqui? Ó? Que eu tenho duas expressões, né? E essas expressões me dão a mesma informação. Então, ΔS sobre ΔT vezes V é a área, mas ΔT vezes V é o ΔS. Qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que num gráfico velocidade versus tempo, velocidade, deixa eu ver, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, que num gráfico, então conclusão, né? Em um gráfico, velocidade por tempo, em um gráfico, velocidade versus intervalo de tempo, o que a gente vai sempre obter é que a área, então aqui, ó, a área abaixo da curva, que no caso é uma reta, né? No gráfico, a área será sempre ou terá o mesmo valor numérico, então a gente fala aqui, ó, numericamente igual ao deslocamento ocorrido. Então, se a gente for pensar aqui, ó, a hora que eu calculei essa área, em 10 segundos, eu teria ali 200 metros. Note ainda que se eu pensasse em 5 segundos, com a velocidade 20, ó, com essa velocidade de 20, se eu pensar em 5 segundos, eu andaria a 100. Olha como é que dá certo também, ó. Vou pegar aqui, pegar uma outra canetinha aqui, ó, só para a gente pegar. Imagina 5 segundos, ó. 5 segundos seria esse pedaço aqui, ó. Então, nos 5 segundos seria esse pedaço aqui, ó, né? Essa parte, esse laranjinha aqui, ó. Tá lá, desse jeito aqui, ó. Esse seria os 5 segundos. E aí, observe, né? A partir dessa brincadeira, desse lado eu continuo tendo 20. Tá lá. Vou apagar. Então, desse lado aqui eu continuaria tendo 20. E desse lado aqui, eu teria desse lado aqui, eu teria só 5, né? Então, se eu multiplicar 5 vezes 20, daria 100. Então, no gráfico velocidade por tempo, se eu quero em 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos, basta que eu calcule a área abaixo da curva, como a gente fez aqui. Deixa eu subir esse gráfico aqui, como a gente fez aqui, e a gente vai ter sempre, como propriedade desse gráfico velocidade por tempo, sempre eu vou ter o ΔS. Então tá lá a nossa conclusão da propriedade do gráfico velocidade por tempo. E para que serve isso? Isso aí a gente vai ver que quando a gente for trabalhar com movimento uniformemente variado, nós vamos partir dessa propriedade para a gente poder deduzir as expressões. Beleza? Tranquilo? Então, aguarde aí a próxima aula que a gente começa a partir daqui a gente vai deduzir as equações do movimento uniforme.